Olá, amigos do portal piauihoje.com, portal que conecta você ao mundo. Nós estamos iniciando agora uma entrevista com um convidado muito especial. Ele é um dos fundadores do PT no Piauí, é economista, historiador, foi vereador, foi deputado estadual e é professor da Universidade Federal do Piauí, licenciado, porque está no mandato de deputado federal. Nós vamos conversar aqui com o deputado Merlong Solano. Tudo bem, Merlong? Tudo bem, Brandão? Esqueci alguma coisa aí? Não. Não, só acrescentou um pouquinho. Foi. Vereador não fui, Foi fui, não. fui candidato. Mas foi É lá em 1982 foi Pois é. minha primeira candidatura. Melong, a sua história se confunde com a história do PT no Piauí. Como se deu a ser como um dos fundadores, seu ingresso naquela época no partido? Pois é, Brandão, eu vinha de uma participação em grupos de igreja. Grupo de igreja chamado Oasis, orientado pelo padre Costinha. E ali a gente já trabalhava e analisava as coisas dentro dos princípios da Padre teologia Cortinha da... era lá no Parque Piauí? Não, aqui no Diocesano. No Embora, Diocesano. embora eu não tenha estudado no Ah, Diocesano, tá. me tornei amigo de algumas pessoas do Diocesano e por essa via conheci o Padre Coxinha. Ah. Tanto eu quanto minhas irmãs, a Francimélia, a Socorro Solano, nos integramos a esses grupos de jovens orientados pelo Padre Coxinha, que trabalhava dentro dos princípios da teologia da libertação. Então, a gente já discutia a situação do país ali no final dos anos 70, quando eu ainda estava no ensino médio. Dentro da metodologia ver, julgar e agir como cristão. O que é que o cristão faz, deve fazer diante de determinada situação social, determinada situação econômica ou situação política. Então, logo que eu entrei na universidade, já conheci o professor Antônio José Medeiros, e a partir daí começou o diálogo que levou à minha participação na própria fundação do Partido dos Trabalhadores. Na universidade você foi no movimento estudantil lá. Ah, sim, ativo. Membro ativo do movimento estudantil, numa época em que a gente deixou para trás o DCE vinculado à reitoria, e fez de Fonseca Neto o primeiro presidente do DCE livre, em seguida Osmar Júnior. Eu fui membro fundador de 2 centros acadêmicos, o Centro Acadêmico de Economia e o de História, e estive à frente do comando de greves, numa época em que o movimento estudantil tinha um poder de mobilização muito grande. Os auditórios não cabiam nossas assembleias, a gente fazia ao ar livre. Ao ar livre, e era um momento em que, além da pauta da universidade, do estudante, de professor concursado, de restaurante universitário, de mais transporte para a universidade, melhoria nas instalações, porque naquele tempo as instalações eram todas do campus mais antigo, a gente tinha uma vinculação muito forte com a pauta mais geral da sociedade. A busca da redemocratização, a busca das eleições diretas, tudo isso contou com uma participação muito significativa do movimento estudantil. O movimento contra a carestia no Parque Piauí, a gente foi lá enquanto representante estudantil, com diversas lideranças. Então havia uma vinculação assim, geral, sem ser uma vinculação orgânica. Assim, eu, pelo menos, não estava vinculado ainda a nenhum grupo político, no primeiro momento. Sim. Mas havia aquele clima geral na sociedade de busca da redemocratização, e o movimento estudantil se engajou fortemente nisso, no Brasil todo, e também aqui em Teresina. Principalmente naquele movimento das diretas. Movimento direta, sim, movimento forte. Já em 1983 para 84, né? Essa participação no movimento estudantil, no meu caso, começa em 1979 e vai até 1982, 83, por aí assim. Tem um companheiro também do PT, o Wellington Soares, que foi presidente do DCE, né? Foi presidente do DCE, naquele momento que ele entrou ainda estava por lá, mas já estava começando a sair, que eu sou da universidade um pouco antes da geração do Wellington Soares. Essa sua participação no movimento estudantil, convivência na universidade, faz com que esse vínculo se permaneça até hoje como deputado federal, investindo na educação? Sim, também. A educação é uma das áreas em que eu trabalho. Já fiz parcerias através do mandato com o IFP, já coloquei 2 emendas para o IFP, já coloquei emendas para a UESP e agora fiz a primeira emenda para a UFP diretamente, mas já tinha feito antes para o Hospital Universitário, que é vinculado à UFP. Também tenho tido algumas parcerias interessantes com a SEDUC. Por exemplo, recentemente concluímos a 2ª edição do Festival Punaré. É um festival que acolhe os valores, cria um espaço para a manifestação dos valores dos nossos estudantes do ensino médio na música. E eu fiquei agradavelmente surpreendido com
a constatação de que quando você cria um espaço, a juventude se sente atraída e encara o desafio. Muitas jovens participaram, vários deles apresentando uma boa qualidade musical. Eu fiquei feliz com isto. Agora, deputado, tem muita gente que se queixa da falta de comunicação dos próprios parlamentares do PT. Por exemplo, a gente sabe que tem muitas coisas que o Merlong Solano fez, certo? Mas a população não chega na população. Isso está refletindo na situação da popularidade do PT e do governo Lula? Reflete. A minha percepção, Brandão, é que hoje a narrativa, a versão tem mais força do que os fatos. E nós da esquerda temos tido muita dificuldade de dominar o instrumental de comunicação das redes sociais. Eu, pelo menos, com esse meu comportamento assim mais ponderado, de não ser uma pessoa muito polêmica, não ser uma pessoa radical, assim, parece que as minhas coisas não chamam a atenção do grande público, chamam a atenção de segmentos que são já mais bem informados. É uma luta desigual que nós travamos. Me parece que estão dando valor mais ao escatológico, aquilo que é ridículo, né, do que uma coisa séria. Pois é o que eu chamo de uma luta desigual, porque é mais fácil o apelativo chamar a atenção do que o normal, do que o ponderado, do que o argumentado. Aquilo que depende de argumento precisa de mais tempo. E o tempo é inimigo da grande comunicação nas redes sociais, é o que parece. É tudo agora muita velocidade. Tem que ser muito rápido, tem que dizer logo o essencial em menos de 30 segundos, senão já começa a cair a visualização daquele áudio que você postou. E ocorre que muitas coisas precisam de mais tempo para serem explicadas. A verdade muitas vezes não se comporta, não cabe só numa frase muito curta, numa frase de efeito. Já a mentira cabe e chega longe. Rapidinho. Bandido bom é bandido morto. Pronto, chega rápido. Chega rápido em todos os lugares e entra em todas as casas, desde as classes mais pobres às terras mais ricas, desde as de menor escolaridade à terra de maior escolaridade. Uma frase desse tipo chega rápido. Sem se analisar o conteúdo que ela tem por trás. Exatamente. Bom, você está aqui no portal piauihoje.com, portal que conecta você ao mundo. Eu vou pedir aos nossos internautas que nos ajude a fazer o nosso trabalho, compartilhe o nosso conteúdo, se inscreva no nosso canal, curta nossos vídeos e acione o sininho aí para a gente não perder nenhum episódio. Deputado Merlong Solano, essas coisas de que a gente não sabe o que os parlamentares estão fazendo. Merlong Solano aqui foi o relator da proposta de emenda constitucional que estabeleceu o reajuste salarial do trabalhador brasileiro acima da inflação. Exatamente. Nós reunimos numa medida provisória só, Brandão, nesse momento aí, quando eu fui indicado como relator, fui indicado pelo meu partido e a minha indicação foi aceita pelo presidente da casa, na época, o Arthur Lira. A medida provisória que reajustava o salário mínimo, que retornava a política de valorização do salário mínimo, ou seja, subia acima da inflação, porque o salário mínimo deixou de subir acima da inflação na hora que o PT deixou de ser governo. Logo que Michel Temer assumiu no lugar da Dilma, acabou a história do aumento acima da inflação. Era só a inflação e olha. Era só a inflação, portanto, só uma correção. O Bolsonaro continuou do mesmo jeito, corrigindo o salário mínimo apenas pela inflação. O que significa que as classes mais pobres estavam tendo uma redução no seu valor real de compra. Porque, por exemplo, tradicionalmente o preço dos alimentos sobe acima da média da inflação. E as pessoas que ganham menos gastam quase todo o seu dinheiro comprando alimentação. Bom, e além disso, nessa mesma medida provisória, incluímos também o descongelamento da tabela do imposto de renda, que estava já desde 2015 congelada sem atualização. Resultado, um número crescente de pessoas foi se tornando contribuinte do imposto de renda apenas pelo efeito da correção do seu salário pela inflação, porque só era isento do imposto de renda quem ganhasse até R$ 1.903. Logo no primeiro ano, em 2023 para 2024, nós aumentamos para 2 salários mínimos. Então, hoje já estamos aí numa isenção para quem ganha até R$ 3.036. Veja o salto. E a proposta é de que para quem chega até 5 mil.
E eu estou como membro titulado nesta comissão especial que analisa a proposta do presidente Lula de aumentar, de fazer com que a isenção chegue até R$ 5.000. Ou seja, uma vez que o Congresso aprove esta medida, como nós vamos aprovar na comissão, com toda certeza, quem ganhar até R$ 5.000 não vai pagar imposto de renda. E quem ganhar entre R$ 5.001 e R$ 7.000, quem ficar nesse intervalo, vai ter uma redução no imposto a pagar. Isso é uma medida, Brandão, que atinge positivamente 90% dos contribuintes brasileiros. Ficam nessa faixa de até R$ 7.000. Qual é o efeito disso? Essas pessoas terão, como não pagarão imposto, ou pagarão menos imposto, no caso de até 7.000, terão mais dinheiro para atender suas próprias necessidades, para ir na feira, na farmácia, no mercado, na igreja, no barzinho da esquina, enfim, aonde a pessoa considerar importante para a sua vida. Mais dinheiro circulando na economia, em todas as cidades, mais emprego também. O deputado Merlong Solano é economista. O economista Merlong Solano avalia como positiva a gestão do presidente Lula. A gente vê que os indicadores econômicos estão todos positivos, mas me parece que esses indicadores não refletem em popularidade do governo. Não estão refletindo. E quando a gente olha para o desempenho da economia agora com Lula e olha para o desempenho da economia de 2016 até 2022, portanto, durante o governo Bolsonaro e durante o governo Temer, o desempenho do Lula é muitíssimo superior. A economia crescendo todo ano, acima das avaliações dos chamados doutores do mercado, os chamados economistas do mercado, já morderam a língua dezenas de vezes. Todo ano, porque eles começam todo trimestre, agora estão avaliando por trimestre. Eles começam dizendo assim, isso só vai crescer 0,8, aí lá vem um crescimento de 2,5, de 3, de 2,9. O desemprego vai aumentar, aí o emprego faz aumentar, o emprego faz aumentar. Então, o país crescendo acima das expectativas, o desemprego caindo, estamos chegando quase que numa situação de pleno emprego, a política econômica valorizando uma retomada da indústria no Brasil, a conquista de novos mercados no exterior, portanto, valorizando a nossa economia exportadora, começando pelo agronegócio, que é o nosso principal veio exportador. Mas quando a gente conquista mercados lá fora, o que sai lá para fora são os produtos que a gente produz aqui. Portanto, mercado lá fora significa emprego aqui, para produzir aquilo que a nossa economia exporta. Isso é parte da explicação do fato de que o desemprego, neste momento, está nos mais baixos níveis. E há quem diga que o pleno emprego, que esse muito grande número de emprego, é coisa negativa para a economia. Que avaliação absurda é essa? Porque a grande mídia e o mercado não se conformam com o projeto mais geral nosso para a economia, e nem para o nosso projeto de Estado. Eles são sempre apegados ao projeto do Estado mínimo. E, no caso da economia, ao projeto de ampliação dos espaços para a iniciativa privada. Então, Estado mínimo para os outros, né? Porque para eles é máximo. Para eles é máximo. Por exemplo, os incentivos fiscais. O Brasil já está chegando a 700 bilhões de reais por ano de isenção fiscal, sobretudo para empresas. Plano Safra agora para o agronegócio, 500 bilhões. Plano Safra de 500 bilhões é outro item que explica o grande momento que vivemos. Desde 2023, os planos safras, tanto do agronegócio quanto da agricultura familiar, sucessivamente cada vez maiores do que os anteriores. E no ano seguinte o Lula supera ele próprio no ano anterior. E por que o pessoal do agro ainda reclama do governo do PT, do presidente Lula? É questão ideológica? Eu acho que é questão ideológica. Não tem, porque tem razão. Veja, enquanto Bolsonaro, por razões puramente ideológicas, por exemplo, comprava briga com o nosso principal cliente, a China. O Lula se relaciona bem com os Estados Unidos e com a China, procura se relacionar bem com os Estados Unidos e com a China, com a Europa, com a África, com o Oriente Médio. E cada vez que ele com a Chechênia, com a Ucrânia, cada vez que ele faz isso, facilitando a vida do nosso Ministério das Relações Exteriores e dos empresários e empresárias brasileiras, que veem o Brasil sempre bem recebido para exportar seus produtos. Então, eu consegui enxergar uma razão de natureza ideológica pelo fato, por exemplo, da questão ambiental. É uma área que eles têm grande
rejeição à nossa política. A gente quer crescimento, quer desenvolvimento com preservação. Preservação, claro. A questão indígena, a gente quer demarcar as terras indígenas, isso. A questão da exploração racional do nosso enorme potencial em madeira. Eles querem liberdade total. Para, como dizia lá o ministro... a motosserra e pronto. Isso. Eles querem liberdade total. Para, de acordo com o que dizia lá o ministro do Meio Ambiente... Ricardo Salles. Sim, do Bolsonaro, dizia... Passar a boiada. Vamos aproveitar a pandemia para passar a boiada no meio ambiente. A frase chavão que expressava muito bem o que foi o governo Bolsonaro nesta área vital, não só para o Brasil, para o mundo. Vamos aproveitar a pandemia, enquanto as pessoas morrem, que as atenções estão voltadas para isso, para a gente passar a mão e abrir, deixar de fora toda a regulamentação em relação ao meio ambiente. Fiscalização total, parou. Isso sucateando o IBAMA, sucateando o Instituto Chico Mendes para não terem a menor capacidade de realizar operações de investigação e nem de punição e assim por diante. Esse desmanche, deputado, atingiu também quase todas as áreas, Receita Federal, o INSS, que agora... As universidades. O INSS, que agora está aí no meio de um tiroteio, de um escândalo que foi produzido lá no governo anterior, nos governos anteriores, mas que respinga como se fosse no governo Lula, que foi quem descobriu. Pois é, não só respinga, como a gente vê que as pesquisas estão dizendo que o governo Lula é o responsável pelo problema. Veja, houve erro por parte do nosso governo, eu tenho que reconhecer, houve uma certa demora na ação administrativa. O nosso governo começou agindo na ação de fiscalização e de identificação de criminosos. Do problema. Do problema, através da CGU e da Polícia Federal. Essa investigação vem rolando desde 2023. Então fica a pergunta, por que a CGU não fez nada de 2019 até 2022, durante o governo Bolsonaro? Se as associações novas, que é onde está concentrado o problema, as novas associações que entraram no INSS durante o governo Bolsonaro, fizeram o acordo de cooperação técnica durante o governo Bolsonaro, 95% dos problemas estão em 11 associações que entraram durante o governo Bolsonaro. Então, por que a CGU não avaliou nada disso? Por que a Polícia Federal não investigou? Por que o INSS, o Ministério da Previdência e o próprio presidente não tomaram nenhuma atitude? Foram descontados cerca de 2 bilhões durante o governo Bolsonaro, e agora estão sendo ditos como irregulares, como ilegais. Bom, tenho que reconhecer que era para ter havido um diálogo melhor entre a CGU e o Ministério da Previdência. Social. Para quê? Para poder a CGU dizer assim, olha, está tendo problema aí, tome uma medida administrativa enquanto corre aqui a investigação. E aí demorou isso. Não foi feito isso, continua havendo descontos em 2023 e 2024. Mas, concretamente, quem foi que demitiu o presidente do INSS? Lula. Quem foi que afastou o ministro da Previdência? Lula. A Polícia Federal que está investigando, dirigida por quem? Por pessoa indicada por Lula. Os envolvidos são do governo anterior? O bloqueio de recursos, sim, os envolvidos são do governo. O bloqueio de recursos, quem fez? Nosso governo. Está bloqueado o dinheiro dessas associações para posterior devolução. E já está iniciando a devolução, né? Já começou a devolução daquela parte que foi retida no mês de abril. O desconto já não foi entregue, já não foi repassado para as associações. Aquilo que foi descontado dos aposentados, em abril, já não foi. Eu sei que essa retenção devia ter começado mais cedo. Aí é que foi a falha da direção do INSS. Essa retenção devia ter acontecido mais rapidamente. Logo no início do governo. Logo no início. Não sei se logo no início, mas pelo menos no primeiro ano. Certo. Já tinha dado tempo de identificar. E houve, obviamente, essa dificuldade de diálogo entre a CGU e o restante do Poder Executivo. Porque se a CGU tem alertado o núcleo do governo, o Lula teria mandado suspender os repasses imediatamente. Deputado, mas o desmonte que foi feito na máquina pública não prejudicou, por exemplo, essa celeridade para essa investigação? Sem dúvida, porque os orçamentos foram congelados, a reposição de pessoal parou, as pessoas se aposentaram e muitas vagas ficaram vagas mesmo, não foram convocados concursos para prover os órgãos públicos de substitutos. Isso tudo fragiliza a ação dos órgãos em todas as áreas. INSS, IBAMA, universidades, enfim, todos os órgãos federais sofreram fortemente com um grande desmonte que aconteceu na máquina pública.
Nós vamos falar agora das ações do deputado federal Merlong Solano no Piauí. O deputado já falou aqui das ações dele na área da educação, mas ele tem, eu sou testemunho aqui, de que ele tem uma forte atuação com a área da área saúde de e a saúde familiar também. Pois é, na área da saúde eu queria aqui destacar as emendas que são colocados recursos pelo deputado federal. Eu tenho a informação de que, pelo menos, se não todos os hospitais públicos do Piauí, mas a grande maioria já recebeu recurso do deputado Merlong Solano. É verdade. Vamos aqui em Teresina. Foram mais ao longo dessa minha atuação como deputado federal, são mais de 160 milhões carreados através do meu mandato para a área da saúde no estado do Piauí, tanto para instituições estaduais quanto para municípios. Não é? Veja só, você chega no HGV hoje, tem lá uma moderna máquina de hemodinâmica, coisa que custa 4, 5 milhões de reais, e é usada nas operações de maior envergadura e de mais delicadas, por exemplo, do cérebro, do coração, de toda a parte cardiovascular, é operada nessa máquina, que a anterior já estava com a vida útil vencida. Qualquer paciente do São Marcos que chega lá hoje... Olha, eu ia falar sobre isso, que não só na área pública. Na área filantrópica também. Filantrópica, que é um hospital de natureza filantrópica, mas tem convênio com o SUS. Isso. E recebeu recurso de emenda. Sim, recurso de emenda para custeio, todo ano eu tenho colocado, e para diversas ações de investimento também. Exemplo, um moderníssimo mamógrafo digital. No modelo anterior, a mulher que precisava fazer uma mamografia tinha que ficar com o seio na máquina durante cerca de 20 minutos. Agora se faz em 6 segundos, com maior precisão. A imagem que essa máquina nova gera em 6 segundos é mais precisa, de uma qualidade infinitamente... De uma qualidade muito superior do que aquela que demorava, porque fazia a primeira radiografia e o técnico tinha que pegar a chapa e ir para outra sala. Eu vi isso funcionando. E, claro que eu não vi a mulher nua lá, só a enfermeira que entrou. Mas eu vi a enfermeira sair com a chapa, entrar na outra sala para analisar se o exame tinha dado certo. Se não tivesse dado certo, ela voltava rapidamente. Enquanto isso, a mulher estava lá, na posição, esperando. Uma posição que minha própria esposa relatou como sendo muito chata, muito até dolorida às vezes. Incômoda, né? Incômoda. Você chega no HU. Então vamos ver aqui, vamos lá. Então, o Merlong tem dinheiro do Merlong no Hospital Getúlio Vargas. Dinheiro de emenda do Merlong no Hospital São Marcos. Também no HU. No Hospital Universitário. Não, você está falando de Teresina, né? No Hospital Universitário de Teresina. Universitário. Tem lá no LACEN também. No Laboratório Central. Um equipamento novo que permitiu acelerar muito a quantidade de exames, que a grande função do LACEN é fazer o diagnóstico de exames. Tem lá no LACEN. Tem no Hospital CI. Da PM. Hospital da PM tem. No CI. No CI tem. Além disso, nós estamos, digamos assim, liderando o diálogo do São Marcos com o Ministério da Saúde. O São Marcos trata 90% dos pacientes de câncer no Piauí, trata muita gente do Maranhão, inclusive atuei em parceria com o coordenador da bancada do Maranhão, o deputado Márcio Gerri, na hora que nós solicitamos um acelerador de radioterapia para o São Marcos, coisa que o Ministério já reservou dinheiro, cerca de 15 milhões, para 2 aceleradores de radioterapia. Esse processo está correndo, mas o dinheiro já está empenhado. E no governo federal... Então, vamos anunciar aqui, é um spoiler. Então, o Hospital São Marcos vai receber um equipamento... 2 equipamentos, esse equipamento novo que nós visitamos agora no HU, um acelerador de radioterapia, acelerador linear de radioterapia. O Hospital São Marcos vai receber 2. Vai receber 2, fruto desse trabalho. E estamos dialogando sobre como ampliar o financiamento da ação do São Marcos, porque a tabela do SUS é reconhecidamente defasada. Tanto que o governo do estado complementa com R$950 mil por mês, a Prefeitura de Teresina complementa com R$650 mil por mês. Mas a Prefeitura de Teresina está sem fazer esse repasse desde o governo Pessoa. Já está com cerca de 2 anos e a Prefeitura não faz esse repasse. E o atual prefeito ainda não retomou este repasse. Então, a partir desse diálogo, o Ministério mandou uma equipe aqui, já fizeram toda a avaliação da situação do São Marcos e já veio inclusive uma parcela de um socorro emergencial que foi calculado em 10 milhões. Hospitais do interior.
Parnaíba, tem recurso do deputado? Não, aí para o interior a ação tem sido mais através das prefeituras, na atenção básica. A gente coloca recurso para atenção básica, também coloca recurso para média e alta complexidade. No caso do interior, a minha ação tem sido mais em transferir recursos para que as prefeituras possam financiar suas ações de atenção básica. Aí entra vacina, entra compra de remédios, entra, enfim, aquilo que caracteriza a ação das prefeituras na área da saúde. Então pode dizer que o deputado Merlong Solano é o deputado da saúde no Piauí? Pode. Ambulância. Ambulância. De uma lapada só foram 46 ambulâncias. A maior emenda de compra de ambulância do Piauí foi eu coloquei 11 milhões e 200 mil, ainda durante o governo Wellington Dias. 46 ambulâncias foram entregues com essa emenda de 11 milhões e 200 mil reais. Agora, o deputado Merlong também tem se destacado na liberação de recursos, de emendas, para a agricultura familiar. Por que, deputado? Tem resultado esses investimentos? Tem. Veja, o campo brasileiro avançou muito. Tem um papel importante na economia. Não é do jeito que o agronegócio diz, como se o Brasil dependesse totalmente do agronegócio. Não, se fosse assim, a gente estaria em crise, porque o agronegócio responde por cerca de 11% do nosso PIB. O grosso são os serviços. Depois a indústria, em seguida que vem o agro. E ele também não leva o alimento para a mesa, né? Pronto. Para exportação. Mas veja, a agricultura familiar tem uma função econômica importante, que você acabou de dizer, alimento. Com um pouquinho de informação a mais, ela tem muito maior facilidade de incorporar nas suas práticas produtivas elementos de sustentabilidade ambiental. Coisa que é muito difícil de imaginar ainda no Brasil em relação ao grande negócio, em relação à monocultura. A monocultura potencializa a ação das pragas. E aí torna a monocultura muito dependente do defensivo agrícola. Ou seja, do veneno, que defensivo agrícola é um nome bonito para um bicho chamado veneno. Tóxico. Pronto. Já a agricultura familiar pode fazer uma coisa mais ecológica, pode ser mais diversificada, pode plantar vários tipos de coisa, como é da sua própria natureza. Tem um efeito social gigantesco, porque são milhares de famílias. E bem trabalhada pode ser sim um elemento gerador de renda. Eu dou aqui o exemplo do mel. São Raimundo Nonato é hoje a maior produtora de mel do Piauí, a quarta do Brasil. Mel orgânico. Mel que tem alto valor de exportação. Eles precisavam de uma máquina de fazer cera alveolada. Uma emenda que eu reputo pequena, até R$400 mil, colocada em 2023. Eles puderam comprar essa máquina de cera alveolada e mais outros equipamentos. O resultado é que a cooperativa, que tinha cerca de 60, 70 sócios, hoje tem 420 sócios. São Raimundo Nonato, como eu já disse, avançou, superou picos como produtora de mel. Uma atividade que coloca no bolso de quem tem o mel pelo menos R$15 por cada litro de mel que ele consiga vender. Não há outra atividade que gere tanta renda na região do semiárido piauiense. Deputado, as emendas, os recursos das emendas do deputado Merlong chegam lá, por exemplo, distribuição de tratores, como é que ela é feita? Também é uma parceria com algum órgão do governo do estado. No caso, por exemplo, do mel, parceria com a Secretaria da Agricultura Familiar. Tudo isso tem a parceria do governo do estado, porque o recurso não chega numa cooperativa vindo direto do Ministério. Sim. Ele passa pelo governo do estado, que tem que ajudar a fazer o projeto, que tem que mandar técnico lá fiscalizar para saber se o dinheiro foi aplicado. Então, há uma parceria que envolve, portanto, a coisa envolve o governo federal, parlamentar, governo do estado e entidade. E agora estou com outro desafio lá em São Raimundo. São Raimundo vai ser o maior produtor de mel do Brasil. Eu coloquei já para este ano R$700 mil de uma nova emenda, e eu compromisso de colocar mais 500 no ano que vem, para com esse 1.200.000 eles fazerem um entreposto exportador de mel, com capacidade de ter o selo do Ministério da Agricultura e do Abastecimento. Com esse selo, o mel de São Raimundo e do Piauí, que já é supervalorizado lá fora por ser orgânico, terá total condição de ganhar o mundo.
Era a total intenção de ganhar o mundo. É tipo um selo de garantia, né? Um certificado de garantia. Você está comprando mel de boa qualidade. E ali em Bela Vista, mano, só para terminar essa parte do mel, porque também tem ações na área da caprinocultura, queijo de cabra, por exemplo. Bela Vista do Piauí, há um grupo bom, acompanhado pela Embrapa, que eu já coloquei emendas para a Embrapa, 3 emendas, praticando a meliponicultura. É a abelha sem ferrão, a abelha nativa mesmo, nossa, nessa não veio da África, como a Apis. Uhum. Ela não tem ferrão, as caixas podem ficar no jardim da própria casa da pessoa, se tiver ali uma mangueira, pode botar debaixo da mangueira, não interfere na vida das pessoas. Uhum. O mel da abelha sem ferrão, o valor de mercado dele é umas 5 vezes maior do que o da Apis. Essa turma de Bela Vista do Piauí foi participar de um concurso de alta gastronomia no Rio de Janeiro, ficou em primeiro lugar na qualidade do mel daqui. Chegam a vender 1 litro de mel por R$100 dessa abelha sem ferrão. Então, é exemplo concreto de que tendo apoio à agricultura familiar pode produzir de tudo um pouco. Um programa como o PA, por exemplo, Conab, estava parada no Piauí. Fechada, até fechou, né? Fechou. São Raimundo Nonato tinha um posto, foi fechado em 2015. Logo que a Dilma saiu, fecharam o posto São Raimundo Nonato. Uma Valdeza, né? Eu tive a oportunidade de indicar os gestores da Conab no Piauí e esse trabalho está dando resultados concretos. Por exemplo, na área do milho para ração animal. A Conab, uma das funções dela é vender o milho na entre-safra por um preço mais em conta para o criador ter como dar ração para os seus animais. As galinhas, para o gado, enfim. Não tem a isenção, não tem a ajuda lá. Pronto. Preço mais barato. Nós saltamos de 8 mil toneladas em 2020, 8 mil toneladas em 2022, aproximadamente, para quase 20 mil em 2024. Em São Raimundo, que não tinha nada, já chegamos em quase 3 mil toneladas de milho vendido em São Raimundo. Lá, quando a Conab começou a atuar, o preço no mercado estava em cerca de R$110, baixou para 65 para o agricultor. Então, uma ajuda concreta. Muito grande, né? Uma ajuda considerável, né? Uma ajuda considerável. O cara que tem lá suas galinhas, seus bodes, seus carneiros. E ainda tem o PA, né? Que é o Programa de Aquisição de Alimentos. Que ela produz e o governo já... A Conab compra do agricultor o seu produto e pode entregar, por exemplo, para a merenda escolar ou para uma instituição que trabalhe com famílias carentes que estão precisando de reforço alimentar. E que tipo de produto? Não é soja, com certeza. É macaxeira, é feijão, é milho, é ovo de galinha caipira, é a própria galinha caipira, é peixe, é verdura. Tudo isso o PA compra do agricultor por um preço bom, preço de mercado. Cada um que se cadastrar pode vender até R$15 mil. Quer dizer, só aí já se garante praticamente um salário mínimo para aquela família por mês. Porque o grande problema da produção é vender, né? Vender. O governo já compra para a merenda escolar, já adianta bastante, né? Então tenho tido essa atenção com a agricultura familiar, também distribuindo equipamentos, né? Como você citou aí, tratores, por exemplo, para implementar a agricultura. Então o dinheiro vai por conta do governo do estado ou para conta da Codevasf. Ela compra os equipamentos e chega lá ou na prefeitura, no caso que a gente resolve encaminhar para uma prefeitura ou para uma associação de pequenos produtores. E depois tem a fiscalização, porque é preciso que esse trator seja utilizado da maneira correta, né? Sim, sim. Bom, nós estamos aqui encaminhando para o final da nossa entrevista com o deputado Merlong Solano, mas ele não vai sair daqui sem fazer avaliação do governo Rafael Fonteles. Avaliação boa, positiva. O nosso ex-governador Wellington Dias teve essa visão, essa capacidade de começar uma transição, porque a nossa geração já está chegando na idade, né? Está cansando. Cansando não propriamente, mas a idade coloca seus desafios, né, Brandão? A linguagem da internet está cansado. Né? Bom, então, uma hora qualquer, nós vamos sair de cena. Sim. O deputado não vai ser mais o Merlong, nem o senador vai ser o Wellington Dias, e assim por diante, vai ter uma turma nova. Rafael despontou como essa liderança jovem capaz de começar esse processo de transição. E vem fazendo um governo muito arrojado, admirável, muito dinâmico, focando naquilo que eu considero o grande desafio estrutural do Piauí, que é
fazer a nossa economia crescer mais rápido do que a economia brasileira. E quando você olha os indicadores educacionais, os do Piauí são melhores do que do Maranhão, por exemplo, que tem uma economia mais forte. Da saúde, do mesmo jeito. Mas quando você chega na economia, a economia piauiense é deprimida. Essas coisas que acontecem dependem muito da ação do poder público. E a gente precisa crescer mais, Brandão, por um motivo muito simples. O Piauí participa muito mais da população do que da renda gerada. Isso faz com que a nossa renda por pessoa seja baixa. Porque a gente tem 1,7% da população brasileira, 1,6%, e só produz 0,8% da riqueza brasileira. Então, a diferença, quando você faz a divisão, a nossa renda por pessoa, agora que está em cerca de 40% da renda por pessoa do Brasil. Muito incipiente. Significa dizer que se no Brasil tiver uma renda por pessoa de R$1.000, no Piauí só é de 400. Como é que resolve isso? Fazendo a economia crescer. Ao invés de exportar soja, beneficiando a soja aqui. Que é esse caminho que o Rafael está seguindo. Esse caminho que o Rafael está sendo criticado por uma oposição que não tem uma visão de longo prazo. E sempre se acostumou a explorar o orçamento público. Visão curta da realidade, uma visão até tacanha, às vezes. Olha, o porto ainda não aconteceu. Há quantas dezenas de anos vem se buscando o porto? 100 anos, pois é. 100 anos. O oxigênio, o hidrogênio. Hidrogênio verde. É hidrogênio mesmo? É, hidrogênio verde. Energia renovável. Isso. Como se o negócio da envergadura de 30 bilhões de reais pudesse acontecer em um ano ou dois. Agora, se não se lançar a primeira pedra, não chega nunca. E um governador jovem e dinâmico, muitíssimo inteligente, está tendo essa coragem de enfrentar esse ceticismo. Está muito bem avaliado, né? Muito bem avaliado. É claro que isso não autoriza salto alto. Sim. Aliás, a experiência em Teresina mostra isso muito claro. A experiência eleitoral que vivemos o ano passado em Teresina mostra claramente que não se pode ter salto alto. É preciso que as pesquisas sejam confirmadas pelaquela que vale mesmo no final, que é a das urnas. É a pesquisa da urna. Então, é uma caminhada que tem que ser feita com atenção, cuidado, até o final. Para finalizar, eu queria saber do deputado sobre o PED, né? Que é o processo de eleição interna do partido. PT. Você está participando ativamente? Quem é seu candidato? Meu candidato é o Fábio Novo aqui e o Edinho Silva, lá em Brasília. Então, eu sou vinculado a Construindo o Novo Brasil, a CNB. E, nesse sentido, me enquadro aqui como apoiador forte. Forte não sou tão forte, né? Como apoiador firme do nosso amigo Fábio Novo e lá em Brasília, lá no Brasil todo, do Edinho Silva. É uma pessoa que já gostei muito da conversa com ele, mostrou muita maturidade, tem experiência como gestor público. O PT precisa disso nas instâncias. E aqui no município, deputado, você já decidiu com quem vai? Aqui no município ainda estou observando para ver como é que vai. Ainda não cheguei a uma decisão, não. Né? Bom, queria agradecer aqui o deputado Merlong Solano pela entrevista aqui no Portal Piauí Hoje, portal que conecta você ao mundo. Pedir aos nossos internautas que ajude a gente a fazer o nosso trabalho, né? Compartilhe o nosso conteúdo, se inscreva no nosso canal, curta o nosso vídeo e ative o sininho aí para não perder nenhum episódio. Deputado, muito obrigado. Obrigado a você, Brandão, e quero cumprimentá-lo, parabenizá-lo pelo portal, um portal versátil, dinâmico, democrático, que a gente percebe que pessoas das mais diferentes visões políticas você já entrevistou e com certeza vai continuar entrevistando. É importante que as redes sociais não sejam apenas o espaço de proliferação da mentira e do fake news e do cometimento de crimes, sem qualquer tipo de punição, como ainda é no Brasil, mas que haja figuras ativas assim, com essa capacidade de colocar um debate num nível elevado. Ok, muito obrigado. Vamos voltar amanhã com mais um bate-papo aqui no portal piauihoje.com. Muito obrigado.